Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 14º episódio do Pod Out. Que alegria ter você aqui. Quero desde já agradecer você que está chegando, que está nos acompanhando e sempre lembrar vocês de estarem curtindo, se inscrevendo, compartilhando as nossas redes sociais aqui no YouTube. Todo mundo que está chegando é uma alegria, né? Tudo bem, Dino? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Vou mandar um abraço para todas as mães que me procuraram hoje de manhã pelo meu outro lá, a rede, né? Uhum. E a gente responde como pode, quando dá, porque tem bastante coisa. O que eu não posso responder, eu mando para Mariana, certo? Ela vai dar uma atenção para vocês. Mas é o que eu digo sempre, pessoal: se inscrevam no nosso canal, ativem lá o sininho. Link para que vocês estejam ligados naquilo que a gente está falando. Quanto mais pessoas estiverem lá, mais nós teremos poder de ajudar você lá do outro lado. Tá certo, pessoal? Vamos em frente. E vamos lá, então. Hoje a gente trouxe uma convidada especial, é a doutora Lilian Frossard. Ela é psicóloga e hoje a gente trouxe um assunto que estava todo mundo querendo, que é sobre o uso de telas. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, gente. Obrigada aí pelo convite. Acho que é um tema super importante, né? Principalmente depois da pandemia, eu acho que todo mundo começou de fato a se preocupar com essa questão do uso de telas, né? Acho que a pandemia trouxe realmente, né, esse abuso, né, principalmente por parte das crianças e dos adolescentes, porque foi oferecido a esse público a questão do uso de tela como uma forma de entreter e de fazer com que as crianças que estavam ali presas no ambiente de casa, né, por conta da pandemia, pudessem, de certo modo, deixar os pais trabalharem, né? Então, a gente teve aí, principalmente depois da pandemia, uma dificuldade que foi gerenciar o uso de telas por parte, né, das crianças e dos adolescentes. E junto com isso, eu vejo que existem muitas verdades e mentiras, né, em relação a essa questão. Então, acho que vai ser bem legal a gente poder discutir esse assunto e poder, enfim, levar para o público algumas informações baseadas em pesquisas, né, em coisas que já estão sendo divulgadas e difundidas a partir exatamente desse período aí da pandemia, né? Então, doutora, hoje eu quero trazer algumas perguntas, né, sobre o uso de telas, que é um assunto recorrente hoje, que a gente vê muito, né, nas mídias, com psicólogos, psiquiatras. Até vou usar um pouco do meu dia a dia, como eu tenho os 3 meninos autistas, que nem eu já falei para a doutora, lá em casa é muito utilizado o uso de telas, principalmente para o nível 3 não verbal lá em casa. Até onde isso é bom, até onde isso não é. Como que eu posso tirar? Porque tem pessoas que falam, mas tira, mas não é tão simples assim. Pode estar explicando um pouquinho hoje isso pra gente? É uma pergunta complexa, né? Mas eu vou tentar fazer um caminho aqui, né, de raciocínio para a gente conversar a respeito, né? Então, como eu disse, o uso de telas mais abusivo, né, mais excessivo, digamos assim, ele, de fato, coincide com o início da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha já um oferecimento, uma oferta de telas, né, por parte dos pais para os filhos, mas haviam outras alternativas, né? A gente vê, todos os estudos comprovam isso, né? Todos os estudos que falam sobre o uso de telas, que a pandemia, de fato, foi o grande divisor de águas para o uso de telas de uma maneira excessiva por parte das crianças e dos adolescentes. E a gente sabe por quê, né? A gente teve aí uma questão de isolamento social e as crianças ficaram sem opção, inclusive a própria escola acabou não tendo opção e foi para dentro do computador oferecer, né, aquilo que era possível, né, naquele momento ali. Acho que todo mundo lembra o que aconteceu ali na sua vida doméstica, né, durante esse período, e a gente sabe o quanto as telas acabaram ocupando um espaço extremamente importante nas nossas vidas, né? Além do crescimento dos programas que foram ofertados Através das telas, telas. né? Então, assim, a gente não tem como dividir, né, separar a pandemia do uso de telas, né, por parte das crianças e dos adolescentes. E a gente não tem como voltar atrás. A gente não tem mais como não ter isso. Porque isso, na verdade, acabou sendo oferecido e as crianças descobriram um fantástico mundo que existe dentro das telas, né? Então, assim, a primeira questão é a gente não tem como voltar no tempo e
criar uma outra alternativa. A gente realmente vive hoje num mundo em que as crianças acabaram descobrindo o advento da tecnologia e o advento das telas, né? Com o aparecimento dessas opções, né, assim, de muita coisa para as crianças e para os adolescentes, por meio das redes sociais, por meio da internet, a gente teve também, né, enfim, uma oferta de muitas opções para essas crianças, porque as pessoas começaram a encontrar aí nichos e aproveitarem esses espaços para poder oferecer seus produtos. Então, aquilo que antes só era presencial, passou também a ser virtual. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Assim, antes da pandemia, eu não atendia online, eu não dava aula online, eu não tinha essa opção. E hoje, a minha clínica, ela é muito maior online do que presencial. Inclusive, eu faço alguns trechos, eu faço avaliação neuropsicológica, né? Eu sou neuropsicóloga também, e alguns trechos das minhas avaliações eu faço utilizando, né, as ferramentas de internet. Porque hoje a gente tem acesso a algumas ferramentas que você utiliza protocolos online. Então, a gente não tem mais como voltar atrás. Acontece que a gente também precisa mostrar que o uso excessivo de telas, ele acabou trazendo dificuldades para as crianças em 3 aspectos principais. A linguagem é o primeiro aspecto que as redes sociais e o uso abusivo de telas traz para as crianças e para os adolescentes. Os estudos mostram que crianças e adolescentes que abusam de telas têm prejuízos na área da linguagem. E aí a gente pode parar para pensar que, de fato, né, a criança ela acaba sendo sequestrada da oportunidade de conviver com outras crianças, de conviver com outros, né, com outras pessoas, com adultos também, e, de certo modo, trabalhar, melhorar, rebuscar essa linguagem. Por quê? Porque ela fica passiva diante da tela, né? Então, os estudos mostram que dos grandes prejuízos do abuso de tela para crianças e adolescentes é um certo retrocesso ou não avanço da linguagem em crianças e adolescentes. As crianças ficam com uma linguagem empobrecida. O segundo grande aspecto acho que por razões óbvias, né, e vocês vão concordar comigo, o aspecto social. Então, as crianças, elas ficam sequestradas da oportunidade de conviverem. E existe uma diferença muito significativa entre trocar né, figurinhas, trocar informações, trocar bate-papo, usando, sei lá, o WhatsApp, o próprio direct do Instagram, e convivendo interpessoalmente, né? Assim, presencialmente. Existe uma diferença muito significativa, né? Inclusive, ainda falando sobre a questão da linguagem, a gente tem a linguagem não verbal, que acontece por meio do corpo. Na tela, você tem uma limitação desse movimento, você não enxerga muito bem o movimento que a pessoa está fazendo. E isso também dificulta a interpretação da comunicação não verbal. Porque a comunicação não verbal é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou me expressando, né, falando com vocês, mas eu também estou mexendo as mãos, eu também estou mexendo o corpo, eu também estou balançando a cabeça. Isso tudo é a comunicação não verbal que, junto com a verbal, comunicam informação para as pessoas. Quando a gente tem apenas a tela, o recorte é tão pequeno, é tão limitado, que você dificulta o acesso a essas outras, né, áreas ali que podem ser visuais, né, visualizadas por uma criança, por um adolescente, na hora que ele se comunica pessoalmente, né, frente a frente com alguém. Então, existe um atraso e um prejuízo também na comunicação não verbal, mas principalmente na interação, na troca, né? Então, a gente tem uma dificuldade nessa interação social. E o terceiro grande aspecto, né, que a gente vê nas várias pesquisas assim, que mostram a questão do uso abusivo, né, muitas horas de uso de telas, né, por parte de crianças e adolescentes, é na alteração, principalmente do sono. Né? E aí a gente tem questões assim de muita excitação do cérebro. Esse cérebro ele fica excessivamente excitado e ele tem uma dificuldade muito grande para conciliar o sono. Por quê? Porque são gerados neurotransmissores que fazem a criança ficar acordada, ficar ligada por mais tempo do que ela deveria, quando, na verdade, ela deveria relaxar. Então, esse uso abusivo de tela, mesmo quando a criança desliga o celular, ele continua presente, as informações elas continuam quase que rodando naquele HD. E aí a criança tem dificuldade para dormir. E aí eu falei de 3 coisas.
atraso na fala, dificuldade na interação social. Inclusive, existem estudos que mostram que crianças que abusam de tela têm dificuldade de fazer contato visual. Por quê? Porque elas só olham para uma mesma direção. E elas não fazem esse movimento com a cabeça que se faz quando existe uma interação interpessoal, presencial. E a alteração de sono são 3 aspectos bem interessantes que se parecem com características autísticas. Então, existe, inclusive, um termo, eu não concordo com o termo, mas quero explicar por que eu não concordo, que se chama autismo digital. Esse termo ele foi inventado para tentar explicar por que algumas crianças têm cara de criança TEA, parecem criança TEA, mas não são crianças dentro do espectro autista. Mas pelo abuso de telas e pelo uso excessivo, as características que elas vão mostrando para o ambiente se parecem com características de crianças que estão dentro do espectro, que tem exatamente esses sinais que eu estou citando para vocês, dentre outros que eu posso citar aqui. Mas esses são sinais que a gente vê que são muito característicos do universo TEA. Então, por que eu não concordo com esse termo autismo digital? Porque essas crianças não são autistas. Então, não existe um autismo digital. A criança vira autista, né? Mas existe uma característica, né? Uma expressão, né? Parecida com TEA. E aí vocês vão me perguntar, Lilian, e qual é a diferença, então? Por que essa criança não é TEA? Porque se você tira a tela, se você tira o excesso de tela, ela se volta para o social. A criança TEA não faz isso. Mesmo quando a criança TEA, ela tem uma diminuição do uso de tela, ela não se volta para o social. Isso precisa ser mediado por outras pessoas que estão ao redor dessa criança, desse adolescente. Então, é verdade que crianças dentro do espectro gostam mais de tela. E não o contrário. Crianças que gostam mais de tela viram crianças autistas. São crianças autistas, adolescentes autistas, adultos autistas, que têm uma preferência pelo uso de tela. E aí eu vou dar alguns motivos para vocês. O primeiro, também é meio óbvio, né? É porque o próprio algoritmo das redes sociais, ele acaba te entregando aquele conteúdo que você já consome. E a gente tem o hiperfoco. Crianças autistas, adolescentes e adultos autistas têm um hiperfoco. O que vai acontecer se ele consumir aquele conteúdo? Ele vai receber mais aquele conteúdo. Então, ele vai se interessar cada vez mais em estar ali. Por quê? Porque ele não precisa nem pesquisar. O próprio algoritmo entrega o conteúdo que ele gosta. Porque isso acontece com qualquer um de nós, certo? Imagina com alguém que tem interesses restritos e repetitivos. Por isso a importância da vigilância dos pais, né? Sim. Mas é comum que as crianças autistas, que os adolescentes autistas se interessem mais pela tela. E não porque... porque... Claro, existe também, né, muitas vezes, um desgaste familiar, né? Quando você me falou que você tem 3 filhos autistas, Mariana, eu imagino que você tem que fazer uma ginástica, né? Para dar conta desses 3, com seus próprios interesses restritos, com a sua própria desregulação emocional. Então, o próprio desgaste do cuidador, muitas vezes, acaba realmente fazendo com que você ofereça mais daquilo que você já sabe que a criança se interessa, porque existem muitos relatos de crianças, inclusive, que se regulam quando entram em contato com o seu tema de apoio, com aquilo que ele realmente gosta. É o caso dos dela, que eu tenho observado, e eu falo para ela, eles são inteligentíssimos. E, diante do computador ou da tela, eles estão aprendendo. O que é impressionante, a gente E às vezes vê até isso. se comunicando, né? E se comunicando, sim. O nível 3, por exemplo, né, que é não verbal, precisa muitas vezes, né, de uma fala externa. O Gabriel, ele agora ele tá num mundo, assim, da televisão. Como é que eu posso te dizer, doutora? Ele assiste muito aqueles corridas de carro dos Estados Unidos. Não sei te dizer o que significa aquilo lá. Mas eu tô vendo que agora ele tá com o hiperfoco naquilo. O hiperfoco dele... né? Não é. Não. O hiperfoco dele vai mudando. Toda vez que ele vai assistindo alguma coisa, vai mudando. O Gustavo e o Miguel, eles já conseguem deixar as telas mais de lado. Vamos supor, para fazer uma tarefa, para fazer alguma outra coisa. Mas o Gabriel, não. O nível 3 dele é totalmente voltado para a tela.
Porque é ali onde, muitas vezes, ele consegue falar, balbuciar alguma coisa para mim. Fazer uma ecolalia ali para mim, sabe? Então, ele é um dos que mais usa. Mas ele não gosta de celular, nem de computador. Ele só gosta da televisão. O celular, ele não se interessa. E já o Gustavo é o computador e o celular, e o Miguel também é a televisão e um pouco o celular também. Agora eles não têm mais, é mais a televisão, né? O Gustavo tem um computador. Mas o Gabriel, eu já percebi que ele é a televisão. É a TV ali, que ele ama. Qualquer um desses suportes, né, televisão, tablet, celular ou computador, eles vão trazer esses conteúdos, assim, né? Você vê pelo próprio YouTube também, né? Que você consegue assistir pela TV. Acontece a mesma coisa. Quanto mais você procura aquele conteúdo, mais também ele vai acabar te entregando aquele conteúdo, né? Então, não só por isso, mas também por uma questão de uma restrição na comunicação, né? Existe uma restrição, uma dificuldade na comunicação. De fato, faz sentido que as pessoas que estão dentro do espectro prefiram a mediação que os aparelhos eletrônicos fazem com relação à realidade, né? Então, muitas vezes ali, eles vão se sentir representados. Eles vão se sentir, provavelmente é isso que acontece com seu filho, né? Ele se sente representado. Aquele filme, aquele desenho, aquela situação que acontece ali é uma representação daquilo que ele gostaria de te dizer, de te falar, de comunicar para você, e ele não consegue fazer. Então, ele faz utilizando a tela para isso, né? Agora, o que os estudos mostram, né, e não sou eu que estou falando, eu posso depois até divulgar aqui algumas pesquisas para vocês, né, é que existem alguns prejuízos, principalmente em pessoas que, de fato, não precisariam, né, utilizar como forma de comunicação as redes sociais, a internet, os meios eletrônicos, né. O que, na verdade, as pesquisas mostram é que essas pessoas, elas vão tendo uma dificuldade, inclusive, né, assim, de lidar com a frustração, lidar com esperar a sua vez, porque o que, na verdade, acontece é que essa entrega de conteúdo, ela é uma entrega que não tem muita espera, né? Assim, a hora que eu quiser, eu clico um botão e eu tenho acesso ao que eu quero. Eu não preciso esperar. Eu lembro que antigamente, né, assim... Vou entregar a minha idade, mas antigamente, né, a gente não tinha a internet, né, a gente não tinha... Aliás, na minha casa só havia uma TV para todo mundo assistir. A gente tinha que esperar a hora da programação, né? Então, assim, a gente ficava negociando ali, né, o uso da televisão, não existia computador, não existia celular. E eu me lembro que nós ficávamos na frente da televisão esperando a hora daquela programação acontecer. E se a gente perdesse, perdeu, né? Não havia como a gente assistir novamente. Aquela programação era naquele horário, né? E a gente aprendia a esperar aquele momento acontecer. Eu lembro dos filmes que passavam na Globo, né? Aos sábados ou às segundas-feiras, né? Que ainda existe esse programa na Globo. Mas eu lembro que nós ficávamos esperando, porque só tinha aquela oportunidade para assistir aquele episódio, aquele filme. E ainda tinha que haver uma negociação, porque todo mundo tinha que querer assistir a mesma coisa, porque, afinal de contas, só tinha aquela televisão em casa, né? Hoje você tem acesso, né, assim, na mão, a qualquer conteúdo que você quiser. Você não precisa esperar que a família negocie para todo mundo poder estar na frente da tela assistindo a TV, né? Cada um no seu quarto, no seu universo... enfim, vai estar consumindo... Falando, inclusive, pelo celular. Pelo celular. Né? Então, hoje, não existe mais essa questão da espera. Eu não preciso mais esperar, né? Tem um lado bom? Talvez. A gente pode pensar que ali vão ter várias pessoas, né, assistindo coisas diferentes. Depois, se puderem, pelo menos, se comunicar sobre aquilo, trocar figurinhas... É o ideal, mas não é isso que a gente vê normalmente, é cada um no mundo mesmo, né? Eu não sei o que meu filho está assistindo, o filho não sabe o que a mãe assiste, quais são os conteúdos que interessam a essas pessoas que moram dentro da mesma casa, né? Isso eu acho que vai abrindo um buraco, uma distância entre as pessoas da família, né? E por outro lado também, assim, eu vou tolerando muito pouco o conteúdo do outro, né? Então... Estou muito interessada em saber sobre os Pokémons, né? Assim, não estou muito afim de... E aí você vê, assim, que os pais, eles se distanciam do conteúdo dos filhos e os filhos do conteúdo dos pais, né? Quando, na verdade, às vezes,
Pode haver uma troca, pode haver uma negociação e todo mundo, de repente, tem um programa que assiste junto, pelo menos, né? Mas não há isso, né? O que a gente vê é o contrário, é cada vez mais, né, uma distância, um abismo que vai se abrindo dentro das pessoas que moram dentro da mesma casa, né? Falando do celular, especificamente, eu hoje acordei meio rouco, gente. Desculpa aí. Especificamente do celular, ele realmente é uma dependência, como se fosse uma dependência química de uma droga muito Sim. poderosa? Existem pesquisas hoje que mostram, né, assim, que foram feitos mapeamentos, né, do cérebro de pessoas que consomem de maneira desenfreada o celular, né, e as substâncias químicas que o cérebro produz são semelhantes àquelas de uma pessoa viciada, por exemplo, em cocaína ou viciada em álcool. Né? O mesmo mecanismo, né, que o cérebro utiliza para né, assim, depender da droga que eu digo, né, uma bebida ou um cigarro né, de maconha ou até a cocaína, os mesmos neurotransmissores, né, as mesmas substâncias, elas são ativadas quando se usa abusivamente o celular. Então, é verdade, né, que existe um vício, né? É verdade, essas pessoas elas ficam viciadas mesmo no uso de celular. Inclusive, o cérebro começa a achar que o celular ele faz parte do corpo da pessoa, né? Então, o uso de celular, existem hoje muitos estudos que mostram isso, né? Assim, que a pessoa ela se sente meio sem um braço quando ela esquece o celular em algum lugar, né? É interessante mostrar, por exemplo, o efeito da presença do celular para atividades de concentração. Foi feito um estudo, né, que as pessoas elas iriam fazer uma prova, elas iriam passar por um teste cognitivo, né, com perguntas e respostas, e ela foi feita em 3 etapas. A primeira etapa, as pessoas ficavam com o celular na mesa. E eles mediam a capacidade de concentração desses participantes. Depois, eles ficavam com o telefone desligado dentro da bolsa. E depois, eles eram convidados a colocar o celular numa sala ao lado. Na mesa, na bolsa e na sala ao lado. E a medida de concentração, ela mudava radicalmente. Com a preocupação. As pessoas que tinham o celular na sala ao lado se preocupavam menos com o celular e se concentravam mais na atividade do que aquelas que tinham o celular na mesa desligado ou na bolsa desligado. Nem era ligado. Então, isso comprova, né, o quanto, de fato, apenas a presença do celular é capaz de modificar a capacidade de concentração das pessoas. E aí, a gente vê, por exemplo, leis como a que foi, né, difundida no Brasil, que foi autorizada, né, pelo Ministério da Educação, de que é proibido o uso de celular na sala de aula, e as crianças têm que ficar com o celular desligado dentro da bolsa. Eu não sei se isso é suficiente, é um primeiro passo, mas se a gente for usar essa pesquisa como um indicativo de concentração, não faz tanta diferença assim. Na verdade, o celular teria que estar sendo deixado em casa. Ou numa sala ao lado, mas quem é que vai cuidar desse monte de aparelho caríssimo que essa criançada tem, né? A escola não pode se responsabilizar, concordo? Então, assim, baseados nessa pesquisa, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem ainda um caminho pela frente. Eu acho que foi um primeiro passo importante, pelo menos há uma proibição, né? Eu já vi uma escola aqui no Brasil que o celular é usado e ele faz parte da aula. As crianças usam e faz parte da aula. Acabou aquele momento de aula através do celular, ele é desligado e ele é guardado. E vão para as outras atividades. A gente vê isso em outros países também. Mas eu achei interessante que já começaram aqui a fazer esse tipo de coisa. Tablet, sabe? Para coisas específicas. Eu só acho que aí o uso do celular ele teria que ter um controle um pouco maior, porque a criança não poderia ter acesso, por exemplo, à própria rede social ou alguma notificação, para que ela realmente usasse o celular apenas para aquela atividade. Né? Talvez a professora mandasse aquela atividade para o celular do aluno, não sei como é que isso funcionaria, ou a escola, mas eu vi eles com aquele momento, com a matéria lá específica no quadro, era até uma tela, não era um quadro, e eles aqui
fazendo a mesma coisa que a professora estava dizendo lá e acompanhando lá. Terminou, desligou, fechou, foi para lá. Aí foram para o papel e para a caneta escrever tudo aquilo Que eles tinham visto que eles estavam fazendo ali. Entendeu? Então, assim, me pareceu bonito a coisa, pareceu tipo, você vai usar isso, mas é para fazer isso, é para você aprender, não é para você se viciar, não é para fazer parte de você, é para você ver que aquilo ali serve para isso aqui. Tá? Eu achei bacana Sim. esse lado da coisa. Sim, bem interessante. Agora, como foi feito, de que maneira é feito, nem sei te dizer, mas achei interessante, porque e vamos lá, vamos dar um pulo. O adulto que acorda de manhã já vai direto para o celular antes do café. Né? A primeira coisa que ele faz é acessar o telefone e, inclusive, assim, né? Ele não consegue conceber o dia dele sem, né, estar ali o tempo todo. Assim, eu tento evitar, né? Assim, estou atendendo um paciente, o celular está do lado. Geralmente eu faço esse movimento de deixar né, num outro local para aquilo não me desconcentrar. Mas esse é um problema, às vezes, do atendimento online. Porque você não controla muito bem, né? Assim, o que o paciente está vendo, né? Então, a gente faz um combinado, né? Que ele realmente não utilize, pelo menos ali durante a sessão, né, o celular para ver alguma notificação ou para, né, responder alguma mensagem, a não ser que seja realmente uma coisa muito urgente. Porque se ele estivesse na sala na minha frente, ele estaria evitando de ficar olhando para mim e olhando para a tela. Ele não estaria fazendo isso, chegar a ser meio mal educado, né? Mas se você está vendo a pessoa só pela tela do computador, você não sabe o que está ao redor dela, né? Então, a gente acaba negociando, combinando isso, para também não ser um momento perdido, né? Porque a pessoa tem que estar ali disposta, né, a falar de si, a se entregar para aquele momento, né? E a concentração dela naquele momento faz sentido. Atrapalha a concentração no dia a dia, o pensamento, Claro. as suas tarefas diárias, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é desligado, isso é esquecido, aí fica no celular, passa a hora, me atrasei. Se atrasou. Acontece esse desligamento do cérebro por conta de eu estar preso naquilo ali? Exato, assim, o que acontece, né? Você está consumindo tantos conteúdos, né? A gente tem um mecanismo no nosso cérebro, né? Que ele funciona fazendo com que as informações elas fiquem rodando à medida em que eu estou prestando atenção em outras coisas. Isso se chama memória operacional ou memória de trabalho. Todos nós temos essa memória. Ela é uma memória curta, uma memória rápida, mas ela é capaz de manipular as informações do ambiente de maneira que eu consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque nós precisamos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Dificilmente você faz uma coisa só, né? Principalmente nós adultos, principalmente nós mulheres. E aí o que acontece é que essa memória de trabalho, ela é limitada. Ela não suporta muita informação ao mesmo tempo. Então, algumas informações se perdem pelo meio do caminho porque ela tem uma limitação. O que acontece é que a gente, olhando para o celular, vendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tendo que resolver problemas do dia a dia reais aqui, a gente está sobrecarregando a nossa memória de trabalho. E aí alguma coisa vai ficar perdida. Podem ter certeza que a gente não vai lembrar de tudo, porque a nossa memória é limitada. Claro que eu não estou dizendo com isso que a gente não possa usar o celular, ou não possa usar o tablet, né? Ou até mesmo o computador, para nos auxiliar, né, a deixar ali uma informação que depois a gente precise usar novamente. Os próprios lembretes, né, de você colocar ali um despertador para lembrar de alguma coisa, isso é ótimo, isso é fantástico. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Número de telefone. Eu sou da época da lista telefônica, né? Então, eu lembro que a gente memorizava os telefones das pessoas. Eu sabia um monte de telefone de call. Hoje, eu sei talvez 2 ou 3 telefones de call, porque a minha memória não precisa mais armazenar a quantidade de telefones que o próprio celular armazena. Então, eu deleguei para o celular. Agora, se a gente perde o celular... Meu Deus, né? É um tormento, porque o que a gente vai fazer com os telefones que a gente precisa memorizar? Agenda, né? Outra coisa que a gente usava antigamente, né? Agenda de papel. Não largo meu papel e minha caneta. É que a gente é dessa época, mas quem nasceu numa outra época nem vê mais tanta utilidade, né? O que eu quero dizer é que a gente pode usar, não tem problema. A minha agenda é no celular, por exemplo, porque para onde eu vou e eu preciso marcar algum compromisso, eu tenho ali na mão e eu posso utilizar. Então, aquilo que o celular faz, que o eletrônico faz pela gente, a gente tira da frente.
Acontece que a gente vai deixando de treinar essas capacidades, certo? É o que eu ia te dizer, isso é um exercício para o cérebro Exatamente. também, que você na idade, eu daqui para frente preciso, quanto mais eu exercitar meu cérebro, melhor. Quanto menos eu depender do celular me informar o meu dia a dia, melhor. Ou pelo menos que você possa utilizar o seu cérebro com outras habilidades, se isso é uma opção, né? Quero usar o celular para armazenar todas as minhas informações. Ok, então utiliza seu cérebro né, para fazer outras coisas que, de fato, dependam de você. O problema é que as pessoas elas pararam, né, de utilizar o cérebro para operações que elas poderiam utilizar. E a minha preocupação, eu vou começar um assunto aqui que a gente não vai conseguir terminar, mas eu vou deixar aqui talvez para outras pessoas discutirem, né? É a questão da inteligência artificial, né? Sim, agora veio mais isso, Porque né? aí tem mais isso, né? Então, a gente estava falando ali de lembrar números de telefone, de ter uma agenda para se organizar. Agora a gente está falando de conteúdo, de gerar conteúdo, de refletir sobre determinadas coisas. As pessoas têm usado a inteligência artificial para fazer essa operação no seu lugar. Então, o que acontece é que as pessoas estão deixando de pensar a respeito, de refletir, de fazer proposições, de tirar conclusões, de conectar informações e concluir alguma coisa a partir dessa conexão de informações, porque o tal do chat GPT tem feito isso no lugar das pessoas. E as pessoas se apropriam daquilo que o chat GPT pensou, que o chat GPT elaborou, não foi elas que fizeram, não foram elas que fizeram isso. E isso é uma grande preocupação, porque é cada vez menos a utilização desse cérebro para coisas que, de fato, são super importantes, são super necessárias, né? Já usamos tão pouco o cérebro, né? E agora vamos passar a usar menos ainda. Enfim, mas eu abri um grande parênteses aqui, né? Não, eu sei que não é o nosso foco principal, mas, assim, é talvez aí uma preocupação, né? Quem depois quiser discutir um pouco mais sobre isso, a gente volta nesse tema numa outra Você oportunidade. vai voltar a outra oportunidade também. Sim, Vai sim. lá, você está cheia de questões aí. Eu queria falar um pouquinho sobre o TOD e o uso de telas, que é também o que eu passo lá em casa, é o não do uso de telas se transforma no TOD muito agressivo lá em casa. É a mesma coisa que eu falei em relação, né, à questão dessas descompensações, né, que vão acontecer quando você diz o não. A tela acaba entrando como mais uma situação que o não acaba gerando um desconforto tão grande, né, que a criança de fato se desregula. Então não é porque é a tela, é porque é algo que a criança naquele momento não quer abrir mão. E aí você precisa, né, se posicionar dizendo, olha, nesse momento não, a gente precisa desligar, tem outras coisas para fazer. Mas eu sempre acredito, não só para crianças que estão dentro do transtorno opositor desafiador, mas para todas as crianças e adolescentes, né? Precisa haver uma negociação prévia. Isso tem que ficar muito claro, né? E se vocês quiserem, né, até depois divulgar no canal, né, o Ministério da Saúde, ele já divulgou a quantidade de horas que são boas, que são suficientes, dependendo da faixa etária das crianças. Isso está divulgado pela Organização Mundial de Saúde, né? Na verdade, o nosso Ministério da Saúde também divulga isso claramente nos sites oficiais. Qualquer pessoa que quiser aí entrar e colocar, né, quantidade de horas no Google, você vai encontrar. Então, existe uma quantidade de horas limite e você pode usar isso como argumento. Olha, você tem tantos anos e é saudável que você utilize as telas por tantas horas. E isso precisa ser dito no sentido de proteger a saúde mental da criança, né? Eu estou protegendo a sua saúde mental. Então, isso é negociado não no momento da birra, não no momento da raiva, mas antes. A gente vai sentar, vai negociar isso juntos e tudo bem na hora que finalizar o tempo, a gente colocar aqui um despertador, um som, para você saber que é a hora de desligar, né? Então, isso precisa ser negociado com qualquer criança e precisa ser oferecido uma alternativa. Mas com a criança TOD, a gente consegue fazer uma negociação? Ou adolescente TOD, ou até o adulto que é TOD? Como é que vai funcionar essa negociação? O adulto já não é mais o TOD, né? Não, assim, se ele evolui, né, nesse comportamento opositor desafiador, Sim. ele vai para o que a gente chama de transtorno de conduta, né? Ou até transtornos graves, né, como transtorno de personalidade antissocial. O TOD você encontra mais na infância, na adolescência, que são crianças opositoras, né? Existem outras características também, né?
como, por exemplo, a criança, ela realmente é uma criança mais vingativa, né? Ela é uma criança que ela, geralmente ela espera a hora dela dar o troco, né? Então, assim, existe todo um comportamento que precisa ser, né, mediado pela questão da medicação, né? Então, eles precisam, geralmente, de um apoio psiquiátrico e psicoterapia. Tu Né? consegues negociar com o teu? Como é que funciona Não. em casa a questão? Não consigo. Não Porque eu já vi consigo. que ele, cada vez que eu falo contigo, eu vejo Não, que eu não ele consigo. O Gustavo, ele tem um problema muito sério que ele gosta de jogar naquela plataforma do Roblox. E ontem roubaram a conta dele. Nossa, eu achei que ele ia quebrar tudo dentro de casa. Ele tá com minhas panelas pra longe, ele teve um surto muito grande. Aí o que que acontece? O Miguel e o Gabriel, eles já entram junto também. Coisa que nem pertence a eles já entram também junto no Todd. Daí eles Porque a começam... desregulação de um desregula os outros. Se Né? regula os outros. Aí ontem eu passei assim um cortado com ele. No entanto, que ele já quebrou mais de 5 celulares, o Gustavo. Eu tenho uma gaveta lá cheia de celulares quebrados. Porque ele tem problema com a frustração, o Gustavo. E eu sei que é por causa de uso de telas isso. Demais, assim. O Gabriel, se tu falar que não, é tranquilo. O Miguel também. Miguel, vamos, né? Mas o Gustavo Nossa, pra ele é frustrante, assim. É demais. É demais. Talvez assim, também porque você vê que ele se acalma, né, usando a tela, ele fica mais concentrado ali numa outra atividade, né? Você acaba permitindo que ele use mais tempo, né? Porque aí também você, de certa maneira, consegue respirar um pouco, né? Isso é o que eu acabei de falar, né? Assim, a gente vê que isso acaba sendo utilizado pelas famílias como uma forma de dar um tempo ali, né, para todo mundo se regular um pouco, né? Então, talvez essa recomendação, né, que é para os demais, para ele acabe sendo um pouco estendida, mas ainda assim precisa ser negociado. Olha, ok, eu entendo que você quer um pouco mais, eu entendo a sua necessidade, talvez nesse momento você precise ficar um pouco mais até que, né, você se acalme um pouquinho, mas a mãe vai deixar você mais meia hora. Tudo bem? E aí, assim, isso precisa ir aos poucos acontecendo, não vai ser do dia para a noite, né? Precisa, de certo modo, também estar alinhado com a psicoterapia, porque dentro das metas da psicoterapia, essa pode ser uma meta importante, né? Inclusive, para ele sentir que ele está conseguindo se controlar um pouco mais, né? O autocontrole é uma qualidade que qualquer pessoa quer ter. Qualquer pessoa se sente feliz, se sente satisfeita quando percebe que consegue se controlar, né? Então, é uma habilidade que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Claro que os adultos, pelo menos deveriam, né, ter mais autocontrole do que as crianças e do que os adolescentes, porque ela é uma função psicológica superior. Ela é uma função psicológica que só amadurece depois dos 18 anos de idade. Então, o autocontrole, assim como outras funções que a gente chama de funções executivas, né, ou funções psicológicas superiores, elas precisam de ginástica cerebral para amadurecer. E há uma área do cérebro, né, que é exatamente a área frontal, que ela amadurece só depois dos 18 anos de idade. Então, é esperado que crianças, que adolescentes, desregulem mais facilmente do que adultos. Então, se você encontra um adulto de 24, 25, 26, que ainda se desregula com muita facilidade, ali você tem uma dificuldade mais severa. Você tem ali, né, uma necessidade de um apoio maior, porque essa pessoa realmente deveria, pelo menos, né, se tem todas as funções cerebrais intactas, se regular um pouco melhor, né? Mas a gente espera que crianças e adolescentes ainda precisem do apoio do adulto, e aí eu até costumo dizer para os pais, né, de alguns pacientes, enquanto ele não tem um cérebro formado suficientemente bem, né, suficientemente maduro, para fazer essa operação sozinho, é você, adulto, quem precisa ser o adulto da relação e emprestar o seu cérebro maduro para ele. E é você quem tem que dizer, olha, né, não pode, tá exagerado, olha o que está acontecendo, né, eu estou aqui com você, não vou te deixar, mas eu acho que tá precisando aqui de um suporte, vamos sair talvez aqui de perto, vamos lavar o rosto, vamos entender o que está acontecendo, e com muita conversa, com muito suporte, com muito apoio, tirar a criança ou adolescente daquela situação. Né? E aquele... Desculpa, a criança, já vou te dar, é que eu quero pegar a deixa aqui. O gancho. O gancho.
criança e adolescente ou um adulto jovem, tudo bem. Mas quando a gente fala de uma pessoa já na faixa dos seus 50, 60, que tem esse vício extremo, essa dependência extrema de um celular, e você quer ajudar, não consegue, você quer explicar, não consegue, e aí vai acumulando tarefas, vai acumulando um monte de coisas a fazer, vai amontoando um monte de coisas, aí começam a vir outros transtornos, outros... O que fazer com uma pessoa assim nessa faixa já? Porque pegou o celular já na era da pandemia ali, né? E não desgrudou mais, e a gente não consegue trazer essa pessoa de volta à realidade da vida. Ei, talvez você tenha que entender o que fez essa pessoa, né, assim, ficar tanto tempo nesse contexto do uso do celular, né? Às vezes, assim, é uma pessoa que teve algumas frustrações nos relacionamentos, né, e acabou recorrendo ao uso do celular. A gente chama de hipercompensação. Na verdade, os vícios, de uma maneira geral, são atitudes hipercompensatórias, né? Se a gente for olhar para as atitudes hipercompensatórias, o abuso de álcool, o abuso de droga, o abuso, inclusive, de alimentos, né, a compulsão alimentar, muitas vezes são formas de hipercompensar uma dor, de hipercompensar uma falta. Então, muitas vezes, essa pessoa já madura acabou recorrendo ao uso do celular porque ela, de fato, vivenciou situações difíceis, dolorosas no ambiente real e ela acabou recorrendo ao uso do celular. Eu não estou falando que é só por isso. Mas se a gente parar para pensar no contexto da pandemia, onde as pessoas se isolaram, inclusive perderam pessoas queridas, né? É possível a gente, talvez, imaginar que algumas delas acabaram recorrendo ao uso do celular como uma forma de hipercompensar uma dor, uma falta, a perda de um emprego, a perda de uma ocupação. Então, essas pessoas acabaram recorrendo de uma maneira muito exagerada ao uso das redes sociais, principalmente, né? Então, a gente precisa reconhecer o que está por trás, e aí a gente poderia pensar que é de um vício, né? De um abuso. O que está por trás? É uma falta? É uma dor? É uma tristeza extrema? É uma depressão? Às vezes, uma situação que a pessoa ela gostaria de voltar no tempo e ela não pode, então ela vivencia, talvez, né, um mundo fantástico, um mundo fantasioso, aonde tudo parece resolvido, né? Porque se a gente olhar as redes sociais, parece que a vida de todo mundo é uma beleza, né? E, na verdade, não é desse jeito que a vida é, né? A gente sabe que nos bastidores... vai lá. Doutor, eu queria saber sobre as crianças que eu vejo que existem algumas em exceção que não têm o uso de telas. Alguns autistas eu já vi nesse caso que não assistem televisão, que não pegam um computador, não usam celular. Isso veio lá do pai ou da mãe ou isso já aconteceu um processo? Porque tem pais que eu já ouvi dizer que oferece, mas a criança não aceita. Isso é alguma coisa neurológica, alguma coisa que ela já botou na cabecinha dela que ela não vai utilizar? Eu acho que tem a ver, primeiro, né, com a dinâmica da própria família, né? Às vezes é uma família que não oferta, que aquilo não tem um lugar na família, que aquilo não tem importância nenhuma. E embora seja uma criança que está dentro do espectro, a dinâmica familiar, ela, de certo modo, explica alguns hábitos que essa criança tem. Então, se é uma família que não tem esse hábito, né? É uma família que não consome televisão. Eu tenho alguns poucos amigos, pouquíssimos, né? Que dificilmente assistem televisão, que nem tem televisão no quarto, que às vezes tem uma televisão só na casa. São poucos, mas eu conheço algumas pessoas. Inclusive, tem um casal de amigos que não tem uma televisão dentro de casa. Os dois são advogados, né? São pessoas extremamente cultas, super, né, antenadas nas atualidades da vida, mas consomem isso de outras maneiras, né? Então, é difícil você ver, né? É meio raro. Mas aí a gente pode pensar em dois aspectos. O primeiro é o aspecto familiar, da cultura familiar, de não consumir realmente. E o segundo é que não faz parte do foco, né, do interesse daquela criança. Os autistas têm interesses restritos e, às vezes, incomuns. Então, se a gente parar para pensar, faz mais sentido que esse seja um interesse incomum, já que o interesse da maioria é pelo uso do celular, né? Então, as crianças autistas, né, os adolescentes,
geralmente tem interesses restritos muito diferentes do que a gente encontra por aí, né? Assim, às vezes você conversa com uma criança que está dentro do espectro, você vê que ela sabe falar profundamente de um recorte, né? De uma informação que você fala, meu Deus, por que ele foi se interessar por isso, né? De fato, é um interesse muito restrito, né? E ele, por algum motivo, eu lembro de uma criança que eu avaliei há uns anos atrás, que o interesse maior dele era por catástrofes. Nossa. E ele sabia falar tudo sobre catástrofes mundiais, assim, a data, quando aconteceu, quantas pessoas morreram e tal. Ele sabia falar de tsunamis, de vulcões em erupção, não sei aonde. Ele sabia falar de... E eu falava, gente, que assunto mais diferente, né? Assim, eu jamais iria parar para ler sobre as... Ele sabia tudo sobre catástrofes, né? É um interesse restrito, é um interesse peculiar, né? Diferente, E ele lia tudo sobre esse assunto, ele sabia das regiões do mundo onde aconteciam mais terremotos, onde... Enfim, é um interesse muito peculiar, né? Essas telas, vamos falar assim, eu, na minha opinião, burra, ignorante... Mas essas telas chegam nas mãos das crianças, principalmente TEA, eu acho que por culpa dos próprios pais. Sim. Porque tem criança que não tem interesse em tela, como ela disse, e gosta de brinquedo, gosta de papelão, gosta de recorte, gosta de pintar, gosta de dinossauro, gosta de bolinha, gosta de tudo. Então, se tentassem, já desde o início, levar brinquedos, e não a tela, que muitas vezes a culpa, né, joga a tela para ficar quieto para eu poder fazer isso, eu acho que tem um pouco por aí, não. Eu acho também, e eu acho que uma coisa que é bem importante a gente entender, né, é que as telas, principalmente com a internet dentro de casa, né, a gente acessando a internet, e a internet no bolso da gente, porque existia a internet do computador. Depois a gente teve os smartphones. Se a gente for olhar na história da humanidade, isso é tão novo que a gente não tem pesquisas longitudinais nem para saber quais são os efeitos disso a longo prazo nas crianças que hoje têm acesso às redes sociais e à internet nos aparelhos celulares. Porque a gente tem aí, vou exagerar, tá? No tanto de tempo, 12 anos de telefones com acesso à internet. É muito recente, né? Então, o que a gente tem, na verdade, claro, hoje eu fico imaginando como é que seria a nossa vida, né? Sem o celular, com a internet. Mas se a gente parar para pensar, isso tem pouco tempo na nossa vida. Há 12 anos atrás, nós não tínhamos celulares com acesso à internet. Então, nem existem pesquisas tão longas o suficiente para saber... a longo prazo, qual é o efeito disso nessas crianças que um dia serão adultas? Essas pesquisas ainda vão acontecer, entendem? Então, o que eu quero dizer faz sentido que a gente entenda a oferta disso por parte dos adultos. E todas as pesquisas, vocês podem ler todas as pesquisas que mostram, que falam sobre o abuso de telas por parte de crianças e adolescentes, terminam todas elas, gente, falando que o principal passo para que as crianças melhorem a relação delas com a tela é o exemplo. Todas as pesquisas são unânimes em falarem sobre isso. O exemplo vem de casa, vem dos pais. Ou seja, são os pais que precisam também eles reduzir o uso. São eles os primeiros a modelarem esse comportamento nos filhos, porque se os pais estão utilizando a tela de maneira abusiva, não dá para esperar outra coisa dos filhos, que não fazer a mesma coisa. Assim como se o pai faz, né, tem um comportamento errado, esperar que o filho também siga o seu exemplo. Nós somos, na verdade, o modelo dos nossos filhos. Nós, adultos, precisamos entender isso de uma maneira muito clara e muito séria, né? E isso também se estende ao uso do celular. Agora, para fechar aqui, que já está chegando no final. Pode chamar de novo, né? Não tem... O tema é longo, né? Uma perguntinha para fechar. As crianças que fazem uso de telas para se comunicar, para aprender a falar, porque agora dizem que tem um aplicativo, né?
Vários. O que a doutora acha sobre isso? Não, é isso que eu ia dizer, né? Assim, para a gente também não ficar aqui crucificando, né, o uso de tela, a gente está falando, na verdade, não do uso, mas do abuso. O uso de telas de maneira pedagógica, de maneira estratégica, é muito bem-vindo, né? A gente, na verdade, não pode conceber a nossa vida mais sem a tecnologia, sem os aparelhos eletrônicos, né? Sem a internet. A gente precisa, na verdade, saber utilizar isso a favor dessas pessoas que têm, por exemplo, dificuldade na comunicação formal. Essas pessoas que se comunicam, né, de uma maneira alternativa. Então, hoje existem muitos aplicativos, né, existem, inclusive, algumas fonoaudiólogas aqui em Blumenau utilizando esses aplicativos para facilitarem a comunicação das crianças, dos adolescentes que não conseguem se comunicar verbalmente e podem se comunicar, né, tocando nas telas, formando palavras, né, formando, inclusive, conceitos. E isso é muito interessante, né, porque antes a gente utilizava cartões. Era limitado. Hoje, com o tablet, com o celular, você tem uma infinidade de combinações, né? Antes eram feitos cartões recortados, coloridos, né? A criança tinha que ficar usando aquele limite de cartões. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades com os tablets e com o uso desse modelo de comunicação. E, de fato, as crianças se comunicam melhor do que se comunicavam na época dos cartõezinhos, né? Então, se isso for bem utilizado e for estrategicamente utilizado, a família toda pode se comunicar com essa criança e com esse adolescente de uma maneira mais eficaz, né? Então, a gente não pode ficar condenando como se fosse apenas um problema. É um problema o abuso. A gente tem que estar de olho no que é bom, no que serve, no que é educativo e tentar restringir o restante que não tem por que entrar dentro de casa, né? Acho que é mais ou menos por aí. Tudo tem uma solução, né? Papai e mamãe, né? Vamos lá. Mas eu acho que assim, talvez a mensagem mais significativa de tudo isso que eu falei, né, é que a gente precisa ter muita cautela e entender a dinâmica dessas famílias que muitas vezes, sabe, também sofrem muito, né, com as dificuldades, né, de aceitação, as dificuldades de expectativa, né? A gente vive um mundo hoje que, embora fale muito sobre inclusão, é um mundo que não entende a inclusão, que não reconhece a diferença, que muitas vezes rotula, que muitas vezes limita, né? Existe um desconhecimento muito grande. Então, por um lado, a gente tem um boom de diagnósticos. Inclusive, eu recebo no consultório pessoas que já chegam dizendo assim, eu vim fazer a avaliação, mas eu tenho certeza, tá? Que eu sou TDAH, eu tenho certeza, porque eu li, porque eu no TikTok, e as pessoas ficam se autodiagnosticando. O desejo é tão grande de ter algum diagnóstico que a pessoa já chega quase se autodiagnosticando, né? Por outro lado, a gente tem uma falta de reconhecimento, de tolerância ao diferente, né? Então, as pessoas elas são colocadas em algumas caixinhas, como se o diagnóstico definisse quem essa pessoa é. Gente, ninguém é um diagnóstico. A gente é, né, um ser humano vasto, né, cheio de possibilidades e também de limitações. E se a gente parar aqui para conversar sobre cada um de nós, no nosso lugar secreto, a gente também é cheio de mazela, a gente também é cheio de limitação. E o que me diferencia daquela outra pessoa que, né, tem um diagnóstico? Talvez a intensidade com a qual aquilo se manifeste. Exato. Só. Mas eu também, de vez em quando, fico lá pensando, poxa, por que eu estou viva? Por que será que eu tenho um propósito na minha vida? Quem nunca se questionou sobre a sua própria vida? Quem nunca? Aí eu tenho uma depressão por causa disso? Ou isso faz parte das nossas questões existenciais, né? Nós somos um ser muito contraditório. A gente tem os nossos dias ruins, né? Então, eu penso que a gente, às vezes, precisa também baixar um pouco a guarda e conhecer a realidade das pessoas. E parar de julgar. A gente julga demais, eu acho. Né? Não sei se é porque o meu trabalho é um trabalho de não julgamento. Eu julgo cada vez menos. Eu já não julgo. E cada vez menos
o meu lugar é de julgar. E já existe muito a equiparação também, né? Então, vamos pensar bem sobre isso. Vai lá, minha filha. Chegamos ao final, né? Eu não queria, porque estava muito bom. Hoje eu escutei bastante, porque eu queria saber. Evitamos muito de abrir a boca, mas alguma coisa Por causa a gente não que resiste. estava muito bom, gente. Não dá, doutora. Queremos deixar aqui um espaço aberto para te mandar, botar tuas redes sociais, o teu telefone, o teu endereço, onde é que o pessoal pode te procurar, fica à vontade. Tá bom. Então, assim, né, a rede social, nem uso muito, né, tava até comentando com eles que eu não uso tanto assim, mas @psi.lilianfrossá, né, podem me encontrar aí nas redes sociais. Hoje eu atendo na Clínica Gaba, ali no Eastern Office, né, então também quem quiser me procurar, entra lá no site da Clínica Gaba. Né, com certeza vocês ali vão encontrar o endereço certinho, com o número, com telefones para contato, tá? Então, estou à disposição. E adorei, né? Foi muito legal. Muito obrigada aí pelo convite de vocês. Obrigada a você. Né? Espero a gente ter outras oportunidades de voltar ou a esse ou a outros assuntos, realmente, porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade, muita dúvida. E o que depender de mim, eu estou aqui para aprender junto também. Obrigada. Pode deixar. Obrigada. Vamos fazer um agradecimento, né? Aquele agradecimento bacana, né? Que eles gostam dos nossos patrocinadores, né? A Biotech, tá? Quero agradecer a Biotech por estar com a gente. Blumenau Hospitalar, Rude, um beijo. Diogo da Biotech, um beijo, um abraço. Um Madrugadão agora, que é o nosso patrocinador, tá? O Jalmei, um beijo pra ti também, tamo junto. Mistura Brasileira, nosso querido também, né, Dino? Que nós não podemos esquecer Abraço, dele, Luiz. né? Luiz, um abraço pra ti. E o nosso estúdio, doutor Amadeu. Ter seu podcast nunca foi tão fácil. Não se esqueçam, tá? Vem aqui, toma um cafezinho, né, Dino? Que aqui... Você não esqueceu ninguém? Não, acho que não. Não? Não, fala aí. Não. Fala aí, se eu esqueci alguém. Fala. Esqueceu, mas não vou falar. Eu quero mandar um beijo também pro Bruno da Vex, da Digital, que eu esqueci, que é muita Tá gente, vendo? a gente acaba esquecendo. Desculpa. Um abraço para todos do fundo do coração, né, Dino? Um abraço grande, pessoal. Muito obrigado. E a gente precisa de você inscrito aí no nosso podcast para poder ajudar outras pessoas. É o que eu falo sempre. Se unam, deem as mãos, se inscrevam. Aí nós teremos força de chegar até você. Tá bom? Não se esqueçam. Para cuidar é preciso conhecer.